Se fosse uns 40, 50 anos atrás, não ia haver polêmica nenhuma. Que 40 ou 50 anos atrás, era difícil acontecer um divórcio. Não que não acontecesse. Era mais difícil errar na educação dos filhos. Os princípios que a palavra e o padrão da palavra que regem a família e o casamento eram mais fielmente obedecidos. A visão de família era bem diferente daquela que nós encontramos hoje no meio da sociedade onde a gente vive. Portanto, falar do que a gente vai comentar algumas coisas aqui, infelizmente, no tempo de hoje, existem muitas diferenças na maneira de pensar e de agir no que diz respeito ao relacionamento conjugal, casamento e recasamento, a educação de filhos. Cada ponto desse, muitas vezes até entre nós, existem pontos de vista diferentes. Eu creio que Deus quer trabalhar conosco a fim de restaurar coisas que foram perdidas no transcorrer do tempo, das épocas. Nós comentávamos com os jovens na parte da tarde da dificuldade que um jovem enfrenta hoje com a realidade do mundo atual. Mas, ao mesmo tempo, a gente reforçava e tentava trazer uma palavra de fé no poder de Deus. Usamos uma palavra sobre os efeitos da cruz na vida do ser humano que reconhece a vida e o senhorio de Cristo, a obra e a palavra da cruz, que transforma e muda completamente o ser humano e redime e reconcilia esse ser humano com Deus. Por mais que as gerações passem, o tempo mude, as coisas se modernizem, esse poder de Deus, ele sempre será insuperável, uma vez que nós nos apeguemos com toda a firmeza a esses ensinos. Sempre Deus provê um escape, uma vitória, um triunfo, no meio de lutas, no meio de dificuldades. E quem é o casal que não passa por uma dificuldade, que não passa por uma prova, que não passa por uma enfermidade, que não passa por uma dificuldade no relacionamento, na educação dos filhos? Eu ainda comentava com o Beda esses dias. Eu queria ter um filho adolescente hoje, ou menor, para poder experimentar do exemplo assim que a gente vê. Pois não é falta de exemplo, não é, né? A gente conhece toda a honra, toda a glória ao Senhor. A gente conhece o Dani e o Beda há 10 anos. E desde que eu os conheço, a gente nunca viu uma falta de penalização, de disciplina da vida deles com os filhos. Qual o adolescente que não passa um problema para o pai hoje em dia? Então, esse não é a questão. A questão é quando nós vemos essas dificuldades que o jovem, o adolescente encontra e não busca em Deus os exemplos que a gente vê. E comigo, sozinho, eu caminho no meio do povo. Nós nos convertemos em 77 para 78. Eu nunca vi um líder subir com um filho, no meio de toda a igreja, o líder da congregação, fazer um confronto de perdão e de reconciliação com a igreja. É coisa rara nos dias de hoje, mas tem. Então eu já tenho um filho casado e uma filha com 25 anos, que a conversa, a relação fica um pouco mais fácil.
vão se tornando adultos, mais fácil de compreender a vida, até porque já passaram por algumas lutas, mas o adolescente, o pré-adolescente, a criança, ela precisa do pai. E não há como você falar sobre esse assunto, sobre esse tema familiar, conjugal, educação de filhos, sem falar em como anda a nossa casa. Como que nós desenvolvemos a nossa vida familiar, conforme os padrões que nós recebemos, porque depende totalmente disso, o prosperar da família, o amadurecimento dos filhos, o fortalecimento do casamento, vai depender diretamente dessa maneira com que nós caminhamos dentro da nossa casa. Que tipo de conduta, que tipo de caminhada, marido e mulher, os filhos, se desenvolvem ali. Até quando o padrão da palavra, ou até quanto o padrão que a palavra nos mostra, ele é levado a sério, é levado à risca, com fé, que esse é o segredo de uma vitória, mesmo no meio de lutas e por mais difíceis que sejam as provas. Que tipo de caminhada que nós desenvolvemos como família? O início da palavra de Deus, logo ali na criação, nós já vemos algum destaque especial para a questão da família, da criação do homem, a criação da mulher. Todos conhecem, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mais à frente ali, eu estou lendo Gênesis 2, 18, mais à frente, acho que no 20, para o homem todavia não se achava uma auxiliadora. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, este adormeceu, tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, 24, por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Após criar todas as coisas, a terra, os céus, Deus declara que tudo foi bom. Enfim, quando Ele cria o homem, estabelece a família, Deus altera e acrescenta, dizendo que isso é muito bom. A partir de então, nós acrescentamos entre nós uma frasezinha, uma frase popular, que diz, esse é um lar docilar. Aquele era um lar docilar. A maneira com que Deus estabeleceu todas as coisas, determinou todas as coisas para o homem, como cabeça da mulher, não foi bom, foi muito bom. E a pergunta que a gente deixa para que vocês respondam, para vocês mesmos, quantos de nós pode afirmar essa frase? O meu lar é um doce lar. Um lugar de prazer, um lugar de alegria, um lugar de gozo, um lugar de paz. Quantos de nós pode fazer essa declaração? Meu lar é um doce lar. Pergunta para o casal que está do teu lado. É doce? Está doce? Ou pode pôr um pouquinho mais de mel?
Dá para melhorar? Quantos de nós, quando sai, trabalho, às vezes viagens, às vezes até uma enfermidade, você vai para um hospital, fica ali alguns dias internado, quando volta, dá aquele, meu quarto, aonde eu abro as minhas gavetas, aonde eu pego as minhas calças, está tudo no lugarzinho correto. Meu banheiro, está tudo certinho. A minha toalha, que o Senhor me deu. E aí, lar, doce lar. Quantos podem declarar isso? Quantos sonham com isso? Quantos estão ausentes desse lar, doce lar nos nossos dias? Quanta dureza no coração dos casais hoje em dia. Quantas vezes nós deixamos o nosso lar salgado, amargo, sem paz. Quantas vezes que nós fomos para a cama, aonde parece que a distância de um travesseiro no outro era uma distância inalcançável. Quanta dor de deitar, querer consertar as coisas, a inflexibilidade, a dureza de coração, e às vezes até, olhando para mim, a burrice de levar as coisas nos termos que chegou. E Deus já tinha feito tudo doce. Estava tudo doce. Em Gênesis 2, era um lar doce lar. Um lugar que reina a glória do Senhor. E que Ele é adorado. Esse deve ser o lugar da nossa habitação. Um lugar onde reina o Senhor e aonde Ele é adorado. Adorado em todo movimento, palavras, todo gesto, toda aplicação. Nós temos a incumbência, a missão de Deus para nós, os homens principalmente, de ficar com a colher e o açucareiro na mão. Essa responsabilidade Deus deu para o homem. É ele que tem que se mover para adoçar esse ambiente, fazer desse ambiente um lugar onde Ele reina e Ele é adorado. Quantos de nós que chega com essa expectativa e declara lar, doce lar? Outra pergunta: como viver e alcançar o padrão de Deus para a nossa casa, para a nossa família? Deus estabeleceu princípios para vivermos e alcançarmos esse padrão. Eu queria rapidamente falar sobre os dois princípios e alguns comentários em cima deles. O primeiro princípio é o princípio da autoridade. 1 Coríntios 11, verso 3, diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher,
e Deus, o cabeça de Cristo. O que nós precisamos entender aqui nesse primeiro princípio é que a autoridade que foi investida por Deus no marido, ela tem como base a autoridade do próprio Cristo Jesus, que é fundamentada no seu sacrifício da cruz. A autoridade pela qual os homens foram investidos, ela tem por base a autoridade de Cristo, que é fundamentada no sacrifício da cruz. Interessante é que só depois que Jesus enfrentou o Calvário, é que ele disse e afirmou ali para os discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade de Cristo, portanto, e a de um marido e pai, não é humana e nem carnal. Não é uma questão da pessoa, do marido, dominar os filhos e dominar a mulher. Mas é uma questão de autoridade sacrificial. Essa é a função do marido nesse primeiro princípio, que é o princípio da autoridade. Trata-se de uma autoridade divina, espiritual, e que se baseia no sacrifício pessoal. É renúncia mesmo. E isso é adoçar o nosso lar, é adoçar o nosso casamento, adoçar nossos filhos. Segundo princípio, o princípio da provisão divina. E agora, quando eu entro nesse segundo princípio, eu estava falando sobre polêmica. Se fosse alguns anos atrás, isso não seria polêmica. É um caso que hoje, para tratar sobre esse assunto, é preciso ter um bom equilíbrio e, como eu posso dizer, moderação para entrar nesse assunto da provisão divina. Um dos sintomas do colapso moral da família nos dias de hoje, no meio da nossa sociedade, é a facilidade com que o marido, ele passa uma responsabilidade ou uma corresponsabilidade parcial de sustento para a vida da mulher. Existe uma facilidade muito grande nesse sentido, que há alguns anos atrás não era polêmica. Hoje, eu sei que muitos de vocês aqui já estão torcendo o nariz comigo sobre esse assunto. Não tanto como o meu assim, tem alguns maiores, mas uma condição mental, uma condição espiritual de todo o ser do homem, que é capaz de enfrentar dificuldades, trabalhos, turnos. Imaginem, trabalhar à noite, alguns trabalham em serviços pesados, algumas responsabilidades tremendas em empresas, em lugares onde você não pode errar, você não pode falhar. Há um comprometimento a nível financeiro e até a nível pessoal, para as pessoas, para a empresa. Portanto, Deus, Ele determinou e capacitou o homem com uma constituição diferente da mulher, e determinou que o sustento da casa, ele teria que vir através do marido. A mulher, por outro lado, de bom grado, olhando a necessidade, a situação e as circunstâncias que envolvem ali a casa, ela vai e acata aquela condição e sai. Só que ela sai de uma posição. Ela sai de um lugar
e entra em outro. Deus determinou para o homem um lugar e uma condição. Determinou para a mulher um lugar e uma atribuição, bem definida e bem clara. Pela constituição do homem, da mesma maneira com que toda a provisão da igreja se baseia na vida da pessoa de Jesus. A igreja tem uma provisão, uma somente. Um Senhor, um só Senhor é a provisão da igreja. Ele é o sustento da igreja, Ele que edifica a igreja, é Ele que determina todas as coisas. Foi constituído pelo Pai o cabeça da igreja, e isso é notório, é claro, escancarado na palavra de Deus. Portanto, da mesma forma que Deus determinou que Ele é o cabeça, sustentador e edificador da igreja, da mesma forma, o homem dentro da sua casa, através dele, Deus traria a provisão para a família. Aí você pode dizer, pô, a nível de Brasil, isso, você está falando, parece que da Europa, França, Itália, primeiro mundo, países desenvolvidos. Eu volto novamente a falar no poder na qual nós temos acesso, na capacidade desse sustentador. Eu procuro nunca tirar os olhos disso. Ninguém em sã consciência pode também afirmar, nem eu, que não há uma condição e uma situação que a mulher não tenha que sair também. Ninguém de bom senso pode chegar e afirmar isso. Mas não é o que foi determinado desde o princípio. A mulher de bom grado aceita, devido à sua tendência natural para ser precavida das necessidades materiais de dentro da casa. O homem foi provido de todas as condições para suportar pressões causadas por essa atribuição que é dada por Deus a ele. Ele vai dar um jeito. Quantos creem que ele pode dar um jeito? Para as mulheres, compete o seguinte: a economia, o controle de gastar, a fidelidade, são virtudes domésticas da mulher. Eu vou repetir: a economia, o controle da casa, os gastos e a fidelidade são virtudes domésticas da mulher. Isso é da mulher. O cuidado dos filhos e do lar é entregue à mulher. Aspas minha, e já é o bastante. Amém? Cuidar para não se prender, aí que também vem a polêmica, né? Cuidar para não se voltar para objetivos materialistas. O marido trabalha e ganha tanto. Pô, mas se a mulher trabalhar junto, dá tanto. Aí o olho cresce. Opa, dá para ter uma condição melhor. Dá para comprar televisão de 21, dá para comprar uma de 42 polegadas. Dá para comprar mais um freezer ali na geladeira. Dá para comprar mais uma linha de telefone. Já dá. Só que a mulher sai do lugar dela. Já falei que ninguém pode negar a existência de casos que realmente alguma necessidade. E, entretanto, é evidente que muitos casos, e talvez a maioria deles, a renda da mulher é gasta em coisas supérfluas. Que, na verdade, não há uma necessidade que venha suprir
a casa da família. E a família pode abrir mão disso. Eu trabalhei durante muitos anos. Durante todos os anos que eu trabalhei, eu nunca tive uma condição de poder chegar no fim do mês, fazer uma baguncinha, estender um pouquinho mais o circo ali, esbanjar alguma coisa. Nunca, em todo o tempo que eu trabalhei, nós nunca tivemos aquela sobra, era a justa medida, ano após ano, a justa medida. No início do casamento, nós passamos por uma dificuldade, que eu mudei a minha categoria, eu trabalhava no regime de produção e caí no regime sem produção. A Solange decidiu trabalhar. Trabalhou durante 1 ano. E trabalhou e ganhou. Depois daquele 1 ano, eu peguei as primeiras promoçõezinhas ali, na minha categoria nova, e aí nós conversamos, eu falei, volta para dentro de casa. Com uma observação, ela saía com aquelas sacolas de Tupperware dela, amarrada de um lado, e o Lula amarrado do outro. A Cíntia nem nascida era ainda. O Lula nunca saiu de perto dela. Os nossos filhos nunca saíram de perto da nossa presença. Depois de 1 ano, ela retornou para casa, e a partir daquele ano, ela não precisou trabalhar mais. A frase, não há renda que compense o quanto a família perde quando a mãe gasta suas energias fora do lar. Não há renda que compense o quanto a família perde quando a mãe gasta suas energias fora do lar. Na hora não dá para perceber. No tempo que acontecem as coisas, que nós tomamos decisões, você não vê acontecer nada. Mas no futuro, isso não deixa de ser uma semeadura. Lá na frente, vai ter uma colheita. Invariavelmente, essa semente vai ser colhida. Ninguém escapa da semente da mulher que gasta suas energias fora da posição dela. Ninguém, podem gravar isso daí, ninguém cai fora da semeadura dessa situação. Nós amamos os nossos filhos, nós amamos a nós, porque a gente vê um clima de família entre nós, e quando acontece alguma coisa, você sofre junto e chora junto. Deus estabeleceu algo sobrenatural entre nós, que aqueles que estão principalmente mais próximos de nós, eles não são parecidos, eles são nossa família. Só que o filho natural já é algo que já vem desde ali do início do casamento, tudo já fazendo parte dali do nosso contexto familiar. Ele está mais próximo, é você que cuida, é você que lava, é você que vai para o colégio, traz do colégio, alimenta, leva para cá, para lá, hospital, doença, uma febre aqui, aquela luta. Então, há um apego assim mais forte. O nosso Deus determinou que a nossa casa, ela tem um padrão. Da mesma forma que a gente vê exemplos de pais que chamam a atenção do filho, disciplinam os filhos, a gente vê no meio da sociedade, e pior de tudo, nós vemos às vezes no nosso meio, filhos que dão baile nos pais e nas mães aqui dentro. Eu lembro lá no salão, assim, de aquele, filho, não faz isso, filho, não faz isso, filho, não faz isso. O filho até dança. Opa, vamos lá, pai. O pai vira o maestro é uma coisa incrível. Essa questão da criança, da disciplina da criança, ela começa antes da Luísa, pequenininha. Ela começa quando ela sai do ventre materno, está se lavando ali,
cortando o embrião, ali ela já começa já estou no mundo, e aqui eu começo. Manha de ficar no berço, manha de depois cresce um pouquinho, quer dormir na cama da mãe, quando o pai não está, e vai indo, e você vai forjando ali um caráter na vida da criança. Ela vai expor a natureza adâmica dela desde o início ali, e o problema não é aquilo que você escuta. Quando ele crescer, ele se converte ao Senhor. Quem tem que se converter é vocês, somos nós. Porque essa carga, essa responsabilidade vai recair sobre nós. Essas crianças pequeninas que são, lindas que são, que nós amamos muitos, a natureza adâmica está ali. E o pai tem a responsabilidade, e Deus vai cobrar de cada um de nós, tudo que nós não fizemos, que forjou um caráter comprometido. Vai cobrar de cada um de nós. Eu estava comentando com o Beda e o Dani, a entrevista da filha do Billy Graham, num dos programas de maior audiência nos Estados Unidos. Por que Deus deixou as torres gêmeas cair aqui no nosso país? Cheia do Espírito Santo, cheia de Deus. Nós fechamos as portas para Deus no nosso país. Não lembra que proibiram de ler a Bíblia nas escolas? Não lembram disso? Vocês não lembram que foi proibido de falar de Jesus nas escolas? Deus, como era educado, ele saiu. Está ali. Aquele país está mergulhado naquela miséria que eles vivem hoje. Terminou uma situação terrível, nas quais eles enfrentaram com uma guerra do Vietnã, entraram em outro Vietnã agora. Sofre o país inteiro, porque fecharam as portas para Deus naquele país. E nós podemos fazer a mesma coisa. A Alzira está aqui, é prova viva, diretora de colégio de São Vicente, há muitos anos. É proibido falar de Jesus na sala de aula, é proibido usar uma Bíblia na sala de aula. Proibido, nós proibimos de Jesus, de padrão de Deus, ser trabalhado nas nossas escolas. E aí nós vemos o resultado lá, o menino de 12 anos, menos, entra na sala, deixa o 38 na sala, assiste a aula, quando sai pega o 38, põe no coldre e vai embora. Isso quando ele vai embora e não faz nada com ninguém. O traficante apertando, diretora, professores, ameaçando isso, aquilo, ameaçando de morte, como ela já foi ameaçada de morte. Quem quiser ouvir um testemunho do que é fechar as portas para Deus, para um país, para uma cidade, para um local, pergunte para a Alzira ali, ela vai ter prazer de falar com vocês o que tem acontecido no nosso meio. O grande problema é a oportunidade que Deus fornece para nós. A maneira com que Deus tem nos ensinado, tem restaurado no meio da nossa casa, da nossa família, das famílias, através do discipulado, desse reto ordenamento, dessa educação, reeducação, que Deus está nos trazendo lá para o princípio outra vez, onde tudo não vai ser polêmica mais. Não é, nos dias de hoje não é assim, hoje em dia é diferente, essa tua conversa aí não tem muita base para hoje, pode até ser que você esteja pensando isso, mas eu quero dizer uma coisa para você, da semeadura, ninguém vai escapar. Não é vergonha o marido, de acordo com a circunstância, ele ter uma renda baixa. Isso não é vergonhoso. Deus é fiel, Ele tem uma justa medida, a gente precisa se adaptar àquela justa medida. Deus vai abrir a janela à medida que nós somos fiéis a Ele. Mesmo aqui, país de terceiro mundo, não tem trabalho para nós, não tem educação, um país subdesenvolvido, mas nós somos peregrinos aqui, nós temos fé em um Deus que pode tudo, pode abundantemente fazer em nossas vidas o que a gente nem imagina. Amém? Não é vergonhoso, de acordo então com a profissão, receber um salário ali apertado. No entanto, vergonhoso é deixar que a vontade de possuir coisas materiais nos leve a rejeitar o padrão de Deus. Padrão que Deus estabeleceu para a própria família. Aí é vergonhoso.
Eu vou ler novamente. Não há renda que compense o quanto a família perde quando a mãe gasta suas energias fora do lar. Terceiro e último princípio, o princípio da negação pessoal. Mateus 16, 24 a 26, você só anota, e eu leio aqui. Mateus 16, 24 a 26. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz, siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Vou repetir. Da mesma maneira com que a provisão da igreja está firmada na pessoa de Jesus, assim também todas as necessidades da esposa, dos filhos, do lar, devem ser supridas através do trabalho do marido, responsável, compromissado, caráter trabalhado, homem sério, homem que paga o preço da família, homem que não renuncia o trabalho, essas responsabilidades, mas renuncia à própria vontade dele para deixar uma condição para que o padrão de Deus caia como um veludo ali sobre a família. Experimenta fazer como Deus estabeleceu. Ora ao Senhor, faz prova de mim, Deus diz. Façam prova de mim. Se Deus não faz a parte dele. Experimentar da renúncia de parte de suas comodidades, assim estará fazendo exatamente o que Deus espera dele. Negar-se a si mesmo, gente, é expressar amor. Muitas vezes a gente limita muito a expressão de amor, principalmente dentro da casa. Como se pode expressar o amor? Quando a gente se nega a uma comodidade de casa, de lar, o marido, abre o espaço para que a esposa saia, e aí você fica agora dá para mim diminuir minha carga. Minha mulher, soltei um pouquinho ela, só que é que nem jogo de futebol, né? Quando avança muito, toma um contra-ataque lá que estoura com a defesa lá atrás. Avança todo mundo, vai todo mundo para frente para fazer gol, para ver o contra-ataque que vem. As mulheres têm dificuldade de entender isso, os homens sabem o que eu estou falando. Ou as mulheres sabem o que é. Perdão, mulheres esportivas, hein? Amanhã não vai ter jogo não, hein? Fala para o pessoal, amanhã não tem jogo não. Amém? Princípio da negação pessoal. Renúncia de conforto pessoal para servir a família. Isso é vida sacrificial, isso é prova de amor e de amor ágape. Amor sacrificial. Para servirmos a Deus é necessário aprendermos também o princípio da obediência e confiarmos que aquilo que Deus criou e como Ele deseja que o homem, debaixo da sua autoridade, possa atuar, venham cooperar com o seu propósito, dando a Ele toda a glória. Para servirmos a Deus é necessário aprendermos também o princípio da obediência e confiarmos que aquilo que Deus criou e como Ele deseja que o homem, debaixo de sua autoridade, possa atuar, venham a cooperar com o seu propósito, dando a Ele toda a glória. Eu falei sobre expressão de amor. Qual a maneira mais prática e eficiente que um marido tem para exercer esse amor que venha cooperar com a família, com a esposa, com os filhos, trazendo uma estabilidade que pode se declarar: meu lar é um doce lar. Qual seria a estratégia que Deus dá para o homem para que ele expresse o seu amor, genuíno amor, para a vida da esposa? É quando ele prepara um ambiente dentro da casa, onde a sua esposa pode crescer espiritualmente na intimidade
com o Senhor. A maior prova de amor que um homem pode dar para a esposa. Dar espaço para ela, condições para ela crescer espiritualmente na intimidade com Deus. Hoje nós vemos muitas Martas e poucas Marias. Deus estabeleceu a mulher como uma retaguarda para a vida familiar. Alguém que trabalha, mas esse trabalho ele não é muito notado. Ele não aparece muito, mas é um trabalho que resguarda, que supre, que fortalece, que traz condições para o marido sair de casa em segurança, porque o marido está assumindo, em verdade, a condição dele, a posição dele, fielmente ali. Mas a maior prova de amor sacrificial que o homem pode dar, que favorece, facilita, traz para casa um ambiente saudável, de paz, de alegria, um lar docilar, é quando o homem dá essa condição na casa, para que a esposa cresça espiritualmente e cresça na intimidade com o Senhor. Imagine os maridos aqui, que tem uma esposa assim, é íntima com Deus, cresce espiritualmente, tem uma retaguarda dentro da casa ali, que através da vida dela, que te dá totais condições para que tu receba melhor da parte dela também. Muitas vezes, a condição que nós deixamos para a nossa mulher é tão terrível, é tão comprometida, que quando nós entramos em casa de noite, depois de um dia de trabalho, você não vê uma mulher ali dentro de casa, você vê um farrapo ali. Só que você não espera aquele farrapo, você não percebe o que você está fazendo, a gente não percebe, eu vou me incluir, os estragos que a gente vai fazendo no transcorrer do dia, das semanas, dos meses, que está afetando a mulher de maneira direta, está trazendo instabilidade, insegurança, trazendo uma situação que deixa tenso o lar, deixa tenso os filhos, deixa tenso o ambiente, que não dá para que a mulher se concentre. A mulher tem que ser forte, tem que dar dribles daqui e dali, para que ela consiga retornar no ponto onde ela pode crescer espiritualmente, na intimidade com Deus. A maior expressão, portanto, de amor que um marido pode exercer para os filhos, para a mulher, é esse espaço, esse clima, essa condição, para que a esposa possa crescer espiritualmente, dando a ela toda a condição para que ela tenha facilidade de ver o ambiente do lar, discernir e conhecer os filhos. Quando os filhos entram dentro de casa, a gente precisa olhar no olhar deles, como eles estão, se tem diferença, e naquele dia a dia dessa proximidade, a mãe principalmente, a criança entrou, o adolescente entrou, até o jovem entrou dentro de casa, quando bate o olho, pode ir para o quarto, pode procurar, pode fazer uma investigação que tem coisa para sair ali. Alguma coisa viu, alguma coisa ouviu, passou por uma situação difícil. A incumbência da mulher, tranquila em casa, é para discernir esses furos, essas condições que vão minando a situação da casa, do lar. A mulher tem que ter o espaço dela, ela precisa ter um ambiente dela, e esse ambiente, essa condição, somos nós que precisamos dar para elas, que de uma forma direta, trabalha na vida dos nossos filhos. Maridos, quantos maridos aí nós temos aqui hoje? Não dá para adoçar mais um pouco? Bem? Compreende que a verdadeira felicidade e a realização pessoal da esposa, como mulher, esposa e mãe, devem se firmar na base sólida da comunhão com Cristo. Haverá maneira melhor de um marido demonstrar seu amor pela esposa? Assim sendo, ele mesmo, juntamente com os filhos,
estarão sendo os primeiros a serem beneficiados com tal atitude. Essa é a principal tarefa do marido cristão, a santificação da sua esposa, e que o Senhor ilumine a nossa mente. O homem, eu digo, primeiro, começar em mim, o homem tem um momento da caminhada que a insensibilidade chega a tal ponto, o desvio é tão grave, que ele não vê absolutamente nada que está acontecendo na casa dele, para a esposa dele, para os filhos, ele só está olhando para ele. Ele se coloca numa posição de trono, inconscientemente, terrível, gerando dentro da sua própria casa um ambiente de guerra, hostil, de pessoas armadas. Quando se depara com a mulher já está com o escudo aqui, e você já entra com o escudo também, os filhos com o cabelo arrepiado, sobrando bala para todo lado, por causa da insegurança, da instabilidade, que é gerada também pela nossa falta de crescimento espiritual, de intimidade com o Senhor, que vai gerar essa condição para a vida das esposas e, consequentemente, para a vida dos nossos filhos. Falar sobre isso, não sei a que nível que chegou a polêmica, né? Está todo mundo quieto, só eu falando aqui. Se eu pudesse dar oportunidade para pegarem um microfone aqui, para rebater, fica muito cômodo para mim. Mas pelas experiências que a gente tem, completamos 32 anos de casado em janeiro agora, e eu posso olhar para a minha vida e ver muita coisa assim, que foi gerada ali dentro, fruto da miséria espiritual que eu instalei dentro da minha própria casa, que Deus vai corrigindo, vai trabalhando, vai mostrando, reeducando, forjando coisas cada vez melhores ali dentro do nosso convívio. Para você falar sobre educação de filhos, para você falar sobre uma condição da mulher, em primeiro lugar, os homens precisam olhar para si mesmos, em como você, como nós estamos andando na nossa comunhão com Deus. Eu queria orar pelas famílias, mas especialmente pelos maridos. Tem uma carga maior, tem um peso maior, tem o ombro mais largo, aguenta a correia mais forte, aguenta uma vara maior. Eu estou, as primeiras costas são a minha aqui. Eu queria orar, pedir a Deus, para que Deus nos ilumine, quebrando toda a dureza, quebrando toda a inflexibilidade. O marido, ele não pode exercer essa condição do ombro largo para impor dentro da sua casa aquilo que ele quer. A autoridade investida ao homem por Deus, ela tem por base o sacrifício da cruz. Por isso eu queria pedir aos homens que ficassem em pé agora. Eu queria orar por vocês. Beda, vem me bater aqui. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Quantos querem ser maridos doces, mansos, amáveis, que vão traduzir para dentro das suas casas um ambiente na qual você será o primeiro a dizer: meu lar é um doce lar. Quantos querem isso para as suas vidas, suas famílias, seus filhos? Senhor, obrigado por cada marido aqui. Cada um deles declara com as mãos erguidas que depende única e exclusivamente do Senhor. Orientados por Paulo, somos, quando diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós estendemos as mãos sobre cada esposa aqui nessa noite,
profetizando sobre a vida delas, um crescimento espiritual, a intimidade com Jesus crescente, dia após dia, para que sejam retaguardas, verdadeiras discípulas, cheias da tua graça, mulheres que se aquedam diante dos teus pés, mulheres que vão lavar os teus pés com seus próprios cabelos, mulheres que vão optar pela melhor parte. Somos gratos por elas, sem elas, que seria de nós? Que bênção é ver o teu amor sobre a nossa vida, homens que optaram por te servir, ó Deus, receber pessoas tão queridas como nossas esposas, e através delas, os nossos queridos filhos e filhas, e através da nossa vida familiar, ver nossos discípulos como próprios filhos acrescentados pelo Senhor, nesse projeto maravilhoso que o Senhor tem determinado sobre as nossas vidas. Pai, eu sou grato a Ti, libero, concordo com toda a Tua bênção, sobre cada lar, cada família representada aqui nessa noite, crendo que Tu estás realizando uma obra tremenda na vida de cada um, Pai, dos meus irmãos e irmãs e filhos, ó Deus. Cremos que é o Senhor quem está fazendo isso, é o Senhor quem determinou, ó Pai, e criou, estabeleceu a família para ser para o louvor da Tua glória, Senhor. Nós nos submetemos como homens sujeitos, submissos, ó Deus, diante da Tua autoridade, a autoridade que Tu concedeu a nós, que tem por base o sacrifício da cruz do Calvário. Quebra o nosso coração, quebra a dureza, Pai, a nossa inflexibilidade, quebra em cada um de nós, ó Deus, aqueles que estão endurecidos aqui, que sejam, Senhor, quebrados pelo poder do Espírito do Senhor, ó Deus. Nós cremos que Tu estás aqui entre nós, agradecemos por esta oportunidade de falar, abrir a Tua palavra, conhecer mais a Tua vontade e o Teu padrão estabelecido para cada uma das famílias aqui nessa noite. Obrigado por cada casal, por cada vida preciosa, cada irmão, parentes, família nossa, como Tu dissestes ali, na Tua própria experiência de vida, eis aqui minha família, aqueles que ouvem e praticam a minha palavra, esses são a minha verdadeira família. Obrigado pelos meus familiares aqui, Senhor, meus irmãos, pelas quais o Senhor pagou um alto preço, a fim de que nós obedecêssemos à risca toda a Tua palavra. Oramos para a Tua glória, para o Teu louvor e honra, e oramos no nome do Teu querido, amado e precioso Filho, Jesus, a quem nós aplaudimos intensamente. Amém.